Olá pessoal, aqui é Tárcio Rodrigues e o Café com o Espiritismo de hoje é sobre o livro Leon Denis na Intimidade, capítulo 8, intitulado Algumas Sessões na Casa de Leon Denis, onde Claire Bomar nos diz: voltemos à época em que conhecemos Leon Denis. O grupo que ele havia dirigido durante 30 anos não existia mais. A maioria de seus membros estava morta ou dispersa. No entanto, uma das melhores médiuns desse grupo, a senhora Forget, ainda vivia, e sob a apresentação do mestre, recebemos dela o acolhimento mais caloroso. Quando a senhora Forget estava mergulhada no transe mediúnico, ela falava com o busto ereto, em sua poltrona, e os olhos muito abertos, o que era muito curioso. Suas inflexões de voz variavam segundo as entidades que ela incorporava. De uma grande doçura quando era um espírito feminino, de um vigor desconcertante quando a entidade era masculina. Em 1917, Leon Denis viu suas relações com o mundo invisível bruscamente interrompidas pela morte de sua médium. Com a força de alma que o caracterizava, ele suportou valentemente essa prova. 3 anos se passaram. Depois, subitamente, uma mudança ocorreu. 2 parisienses, senhoras H e C, fervorosas adeptas do espiritismo, vieram a Tours com o objetivo de conhecer o autor de Depois da Morte. Elas perguntaram ao mestre se ele não poderia fazê-las assistir uma reunião. Um grupo de pessoas dos arredores havia manifestado o mesmo desejo anteriormente. Leon Denis pensou que seria má vontade recusar-se, mas admitiu que tinha à sua disposição apenas médiuns psicógrafos pouco desenvolvidos. Uma dezena de convidados tomou lugar, sem nenhuma apresentação prévia, ao redor de uma grande mesa coberta de folhas, de papel e de uma ouija. A sessão começou com uma invocação do mestre. A invocação é obrigatória para criar o que se chama um campo magnético vibratório para harmonizar tanto quanto possível os fluidos dos assistentes, condição sine qua non de uma boa reunião espírita. A prece em comum, escreveu o mestre em Espíritos e Médiuns, é uma força que canaliza outras, ocultas e espirituais, muito mais poderosas. Ela desempenha nessa circunstância um papel que abrange apenas os espíritos que sabem que correntes de ondas psíquicas atravessam o espaço, pondo em relação o mundo invisível e o mundo visível, por intermédio de médiuns ou sensitivos que fazem o trabalho de polos. E a atenção se dirige imediatamente para o lado da senhora H, que, para espanto geral, havia inclinado a cabeça sobre o encosto de sua poltrona e dava alguns suspiros estirando os braços. A amiga da adormecida nos fez sinal para que não nos preocupássemos, e alguns minutos depois, a médium estava, segundo a expressão consagrada, tomada por uma vigorosa entidade, que com uma voz rude e autoritária disse ao mestre: eis-me aqui, tu me reconheces? Tendo Leon Denis, ao vigor da interpelação, reconhecido perfeitamente seu guia, Jerônimo de Praga. A conversa se animou entre o pai e o filho, pois Jerônimo sempre chamava o escritor de meu filho. Em sua brochura Espíritos e Médiuns, Leon Denis relata assim essa sessão. Uma conversa se estabeleceu entre nós, e durante quase 1 hora esse espírito me expôs suas opiniões sobre a situação do espiritismo. Falou de nossos trabalhos comuns no passado, com detalhes, particularidades
que a médium não podia de forma alguma saber. Neste capítulo temos inúmeros relatos de sessões e comunicações mediúnicas, onde Claire descreve a importância do permanente relacionamento de Leon Denis com os espíritos, onde ele colhia informações, ensinamentos, experiências e as organizava na confecção de obras seguras para a condução do movimento espírita que o tinha como referência após Kardec. Dentre os relatos, identificamos as particularidades próprias de cada agrupamento espírita em suas elaborações mediúnicas, mas se destaca para nós a presença prefacial da prece em todas as sessões, invocando os invisíveis no auxílio fraternal e convocando os encarnados na união de sentimentos e pensamentos para o trabalho cristão. Claire descreve o hiato que houve entre a senhora Forget e a senhora H, quando Denis viu-se provisoriamente distante de seus espíritos guias, dada a falta de médiuns tão ostensivos quanto estas duas que se colocaram à sua disposição. Mas é digno de nota que a presença da senhora H acaba por despertar e conduzir as faculdades medianímicas de outro médium do grupo, em desenvolvimento, que persiste, vendo fluir os resultados. Temos em especial, durante a produção de O Gênio Céltico, a aproximação de vários pensadores que inspiram diretamente Denis na elaboração dos pensamentos relativos àquela obra, confirmando para nós que toda iniciativa nobre e laboriosa atrai o concurso dos bons espíritos. E, finalmente, a grande união de Leon Denis com seus guias, em especial na figura paternal e segura de Jerônimo de Praga, que para nós é a lembrança de que, mais do que amigos, temos ao nosso lado o amparo e a sustentação de almas tão valorosas que se constituem a nossa família do coração na eternidade da vida do além. Como nos diz Leon Denis nas últimas asserções de Espíritos e Médiuns, em torno de nós flutua na atmosfera a multidão de inúmeras almas inferiores e atrasadas, presas por seus fluidos grosseiros à esfera de atração da Terra, e de cujos vícios não se livraram com a morte. Porém, acima dos tristes horizontes do nosso globo, planam as legiões de espíritos protetores, benfeitores de todos aqueles que só esperam pelo bem, pela verdade, pela justiça. A escala das inteligências e das consciências vai graduando-se até as almas poderosas e radiantes, depositárias das forças divinas. Às vezes, essas altas entidades interferem na vida dos povos. Não o fazem sempre de um modo tão notório como na epopeia de Joana d'Arc. Geralmente, sua ação é de menos relevo, mais obscura, porque se as potências invisíveis, se Deus mesmo desejam ser conhecidos, também desejam que o homem faça seu esforço e lute para conhecê-los. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.